I wanted to share just Eu a little gostaria de testimony from my side. compartilhar um testemunho do meu On lado. that day of the 7th of Naquele October, dia, no dia 7 de me and my wife outubro, were actually not in minha Milan. We esposa e eu, flew nós 1 hour estávamos na before the terra, war nós started. We flew to the island of Malta voamos para a to ilha de celebrate Malta uma our hora 10th antes year para anniversary. celebrar o nosso Since aniversário de we did our casamento, honeymoon in Malta, so that's the porque first a time since nossa then that lua we de mel went foi em back. Malta, então nós foi a primeira Obviously, vez when que we landed, voltamos we para heard all lá. the E news quando and aterrissamos, basically we were ouvimos crying for a whole 2-3 days, notícia just e crying, nós and ficamos it lá was really difficult. 2 ou 3 dias lá e foi muito difícil. Eventually we found a way to go back home. E depois But voltamos para casa, if I'm honest, the mas first para few ser days honesto, nos of the primeiros war, dias da I had guerra, so much anger in my heart. eu tinha I tanta had raiva no so meu much, I coração. had to fight Eu thoughts that were tive coming que up in my lutar mind. contra os pensamentos que eu I grew up tinha. in Maladum Eu Memphis, in cresci the Judea and Samaria, what some people call West e na Bank. Judéia, I live in a settlement. Samaria, All the onde people chamam around me, o West Bank, e todos ao meu for me, redor. it's always been a E journey para to work in mim, unity with Arabs, eu because up until the sempre age of 16, I never had andei an com os Arab friend. I never met árabes. someone who I Todos can os meus have amigos a eram relationship with. árabes. God changed my heart, and it's Isso been years mudou meu of coração depois journey. But de, that de, day, de naquele dia, 7th of October really no dia shook me. 7 de outubro, me And if I'm abalou. totally honest with you guys, Eu estou it was sendo difficult for me honesto, in the foi first few difícil para days to even mim nos speak with primeiros my dias Arab friends até falar com while os meus I was amigos in the faith. árabes e amigos na fé I mesmo. had to pray. I had to bring Eu it before the tive que Lord. I was orar, eu really tive angry. I que was really, colocá-los diante do even now trono it's de difficult to Deus. speak Eu about estava it. com muita irado. But a month before the war, about a Mas month um before the mês war, antes da we guerra, were filming a music video, nós a estávamos song that fazendo we wrote, and it's vídeo. called, maybe some of you heard it or watched it. It's called Matril Kan, or It Begins. And basically, it's a song Nesse we wrote. It's vídeo about a cry é out sobre of the um people of Israel for God clamor to move para in o the povo land. de Israel But we para felt entrar really na strongly, terra. months Mas nós before the war, sentimos that muito we need forte, to antes translate this da song into guerra, Arabic. nós precisamos And we need traduzir to essa sing it in música para o Hebrew and in árabe. Arabic, because E we devemos both came cantar here, em and hebraico e em this is our árabe. country. They're not going Porque o anywhere, nosso and we are not país, going eles não vão anywhere, a and nenhum we need to lugar. welcome Nós the King of Glory together. precisamos trabalhar pelo So that reino was a month before. juntos. Isso foi That um was a month mês, before the war. um We mês recorded antes it, da guerra. and back to the first days of the war, Então, with all e my nos anger primeiros and dias all da my guerra, diante de frustration, toda a minha I was raiva, reminded by a ira, brother eu of fui me something that he lembrado said por to um me irmão, pelo que on ele me that day, a month disse before the war. naquele dias, um mês antes da During the guerra. worship, he's an Arab brother Durante a from Nazareth. He adoração, said ele to é o me, nosso irmão de while we Nazaré. were Ele disse, worshiping, and this enquanto is a estamos month before the war, adoramos, isso um while mês we antes were da guerra, enquanto worshiping, estamos God was speaking to adorando, his heart, Deus estava and God was falando saying para to o meu him, coração, e Deus estava dizendo soon a ele, something very difficult will happen. algo And muito it will difícil be vai very acontecer difficult e to vai go ser through muito this. difícil And passar you por have to isso. remember E what is você tem going que on se right now lembrar in this o que room está acontecendo agora to nessa help you to sala go through this. para te And he came ajudá-lo, to me passar por and he isso. E said this to me. ele disse isso And I para mim. totally forgot about it. E Honestly, I eu totally forgot about it. eu tinha esquecido Up until totalmente that disso, moment, a few days até after the naquele war broke, momento, aqueles poucos dias and depois da that's guerra. like E aquilo penetrated every hard wall penetrou that em I had in cada my heart. That parte do wow, meu God coração. knew Senhor, in His sovereignty. You know, it's difficult to isso understand, but é God difícil de knew, entender, and He mas Deus prepared me, and He sabia, prepared e my Ele me friends. preparou e preparou os meus amigos para passar por isso. Anyways, I said it in the beginning of the Eu worship. falei no início da adoração The enemy is doing terrible things. que o diabo está fazendo coisas terríveis. Ele está começando a nos fazer odiar. E parece que ele tem. Mas Deus também está operando, não é só o inimigo. Deus está trabalhando com poder. Nós voltamos 2 semanas, uma semana. Ministry trip in the north with Solo, our ministry, and we went to an Arab house of prayer.
E nós voltamos, e eles estão orando lá a cada dia, desde que o povo árabe na casa de oração, orando pelos soldados, orando pelos inocentes, e nós nos juntamos, judeus e árabes juntos, louvando, orando, e foi muito poderoso. A verse from a Torah portion that we had a few weeks ago, and it's where the whole thing with Ishmael e tudo happening, and Ishmael is being sent away. E Ismael, toda a história de Ismael que foi mandado, e Abraão orou diante de Deus, e orou rapidamente. Ele disse em Gênesis 17, e Abraão disse a Deus que Ismael viva diante de ti. E Deus respondeu, sim, eu o abençoarei, eu abençoarei Isaac, é o filho da promessa, mas Ismael, eu ouvi a sua oração. É isso, eu ouvi a sua oração, eu vou abençoá-lo. E eu me lembrei disso, e eu olhei nos meus irmãos que estavam os meus irmãos árabes naquela sala, e eu, esse é o cumprimento de Abraão, que é o nosso pai, mas é o pai deles. Ele abençoou os dois filhos. E ele orou para que Ismael vivesse diante de Deus. O propósito dos árabes não é destruir Israel. Esse é o meu ponto. Isso é uma guerra espiritual. O propósito dos árabes é viver diante de Deus. Esse é o propósito em Gaza, em todos os lugares. Isso tocou meu coração. Como Abraão clamou pelo seu filho, orou por ele. Então, eu me junto nessa oração, precisamos entender, nós estamos lutando contra a carne, e daqui a 2 meses nós derrotemos Hamas, mas o espírito ainda está lá, o espírito da mentira, das trevas, do engano, ele está e alguém mais vai vir. E vai se incorporar em outra. Nós precisamos nos lembrar, como crentes, que estamos lutando acima dessa situação. E precisamos orar, é claro, pelos soldados, pelo governo, pelas todas as partes, mas não esqueçam de lembrar, de orar contra o espírito do engano, que esse espírito já está atuando antes da guerra. E que toda essa mentira, essa divisão, e nós não estamos entendendo quanto espírito, nós devemos orar contra esse espírito. Nós devemos clamar o Espírito de Deus, que é o Espírito da luz e da verdade, que Ele nos deu dentro de nós. Eu acho que eu gostaria de dizer hoje, e, em resumo, eu quero te encorajar para acompanhar as notícias, mas não se fixe, porque é difícil quando todas essas trevas, nós devemos olhar para o que Deus está fazendo. Ele está se movendo em Israel. Nas diferentes congregações messiânicas estão orando juntas. E essa terrível situação traz as pessoas juntas no corpo do Messias, judeus, mas também traz o povo de Israel para clamar a Ele. Sim, essas coisas terríveis estão acontecendo, mas olha o que Deus está fazendo. Como que eu posso participar dessa? Orando, e lembre-se de orar. Não ore só para que a Hamas seja destruído. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos... O espírito que está atrás de Hamas está atuando há muito mais tempo.